Hoje eu quero compartilhar com você um pouco sobre o sistema de combustível de uma turbina a gás. Eu vou usar como exemplo uma LM 2500, que é uma máquina muito comum aí na utilização aqui no Brasil, seja nas plataformas de petróleo e também em algumas termoelétricas. O sistema de combustível é um dos sistemas mais importantes que nós temos e, inclusive, é um dos problemas também que as máquinas enfrentam. Haja vista que ele fornece combustível e sem ele a máquina não entra em operação. E quando ele fornece combustível, também, se ele não é bem distribuído, a máquina experimenta muitos problemas, como uma vida precoce, uma oxidação na câmara de combustão, bem como também os problemas que a gente tem de distúrbios de temperatura, gerando falhas na seção quente da máquina, que por consequência é a parte mais cara da máquina. Eu quero falar hoje com você sobre o sistema de combustível, mas olhando para o bico. Poderíamos falar muito sobre o off-engine, que é o sistema de distribuição fora da máquina, que tem desde o fornecimento até as válvulas de admissão e controle de vazão de combustível. Mas hoje eu quero falar sobre on-engine, que seria o bico propriamente. Algumas máquinas elas têm a queima com combustível líquido e outra combustível gasoso, e algumas máquinas com bicombustível, ou chamado dual fuel. Eu quero dizer que o sistema de combustível líquido, ele normalmente é escolhido para ocasiões onde você precisa garantir que tenha reserva de combustível. Quando você vai operar com geradores, por exemplo, você precisa que mesmo em condições atípicas, você tenha uma reserva de combustível. Isso, a falta de fornecimento desse combustível para a plataforma, para a planta, não vai comprometer a operação. Então você tem tanques de armazenamento, tanto mensais como diários, que garante que você tem uma reserva de combustível. O combustível gasoso ele é escolhido quando você tem a disponibilidade, principalmente quando ele infere na máquina uma vida mais longa. Para você ter uma ideia, o combustível líquido ele tem a metade da expectativa de vida útil para a seção quente da máquina, justamente porque ele tem contaminantes, entre o principal, o enxofre. Quando você tem uma queima com gás, seja o gás rico ou gás pobre, você tem então uma condição melhor de queima, fazendo com que a seção quente da máquina possa chegar algumas vezes até ultrapassar 25.000 horas, dependendo da temperatura. Normalmente, o fabricante determina uma expectativa de vida de 25.000 horas para uma máquina que queima gás. E uma máquina que queima diesel, a metade desse orímetro, 12.500 horas. É claro que isso vai depender do cuidado, da condição de queima, do próprio combustível e também do tipo de manutenção que você vai fazer na máquina. Porque se você tem um bom cuidado, você pode até postergar esse tempo. Olhando para o bico de combustível, ele é o elemento principal. Estou mostrando para você aqui um bico que é o chamado dual fuel. Você tem então aqui o bico onde sai a chama, ele vai ser inserido dentro da máquina e aqui através da distribuição você tem então um leque de chama que vai realmente fazer com que você tenha justamente o salto entálpico dentro da máquina, que é a elevação de temperatura. O bico é quem fornece o combustível e a queima é a contribuição que você vai multiplicar a massa de ar que tem dentro da câmara. O fornecimento dele, você tem dois pontos aqui. Um ponto que é do gás, que é o orifício maior, e eu tenho aqui do diesel. Nesse caso, o tipo de atomização do diesel, ele é por contrapressão. Então, eu tenho um restritor aqui na ponta, mas como eu preciso de muita vazão, eu vou ter então um manifold que é o primário, que eu tenho uma vazão menor, mas eu tenho uma pressão maior. E o secundário, quando eu tenho uma vazão maior. Veja que a utilização de um dual fuel, um bico como esse, geralmente é empregado quando você quer as duas condições. Longevidade da máquina, melhores condições de queima com gás, mas em questões que você não tenha disponibilidade do gás, que então você tenha o diesel. Então em máquinas e plataformas com a geração, normalmente você tem o dual fuel, você tem a queima principal com gás, e em caso que você tenha um shutdown na plataforma e feche o fornecimento de gás, você faz uma comutação automática para o diesel, então você vai fornecer o diesel até que você restabeleça as condições da máquina. Fica aqui mais um pouco do conhecimento compartilhado com você.